Olá, sejam todos bem-vindos ao curso Master de Metodologia da Pesquisa. Dando continuidade ao módulo 1, agora falaremos sobre a fisiologia da pesquisa. Como os objetivos de aprendizagem geral, nós temos compreender os requisitos básicos da pesquisa científica, conhecer e usar fundamentos, métodos e técnicas da elaboração da pesquisa científica e empregar as diretrizes da pesquisa científica. A fisiologia da pesquisa, ela funciona como uma meta da pesquisa em inferir, a partir dos resultados do estudo, sobre a natureza e a verdade do universo. Ou seja, nós passamos pela validade interna, e a validade interna consiste em até que ponto estarão corretas as conclusões do investigador sobre o que realmente ocorreu no estudo, e a validade externa, que consiste na capacidade de generalização, ou seja, o quanto essas conclusões se aplicam a pessoas externas ao estudo. Dessa forma, para entender um pouco mais sobre a validade do estudo e sobre a validade interna e a validade externa, nós trazemos essa figura que ela explica na linha tracejada todo o processo de validade interna e depois todo o processo de validade externa. Desde o delineamento e a implementação do protocolo, ou seja, do projeto de estudo, onde eu vou determinar a minha questão de pesquisa. Questão essa que vai responder uma indagação ainda obscura na literatura. E aí eu vou delinear esse meu protocolo, esse meu plano de estudos, esse plano escrito e como eu vou realizá-lo, para depois implementar e fazer a realização desse estudo. E após realizar o estudo, após coletar os dados, após ter essa perspectiva, eu vou pegar esses resultados, ou seja, os meus achados nos estudos, e eu vou concluir, inferir, eu vou fazer uma inferência sobre aquilo. Então, os meus achados no estudo, eles vão trazer uns resultados que vão concluir que uma coisa, ela tem ou não associação com outra. Voltando ao exemplo dos peixes e o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, nós temos lá que no achado do estudo, nós tivemos que as pessoas que comiam 3 a 5 porções de peixes por semana tinham 50% a menos de risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Para eu fazer esse estudo, eu precisei, enquanto pesquisador, ter um cálculo amostral. A amostra vai ser falada um pouco mais na frente, outro módulo, e aí a gente vai poder correlacionar todos esses fatores. Esse cálculo amostral, ele vai me determinar quantas pessoas daquela população são necessárias para que eu realize a minha pesquisa. E aí, quando eu faço um cálculo amostral, que aí eu vou ter a população e dentro dessa população eu vou tirar uma amostra, o valor da minha amostra ela vai ser representativa para o meu universo. Ou seja, se eu fizesse com todo mundo que tivesse aquela mesma característica, os resultados seriam bem parecidos. E aí que entra a minha validade externa. Ou seja, depois que eu fizer a inferência a trazer as conclusões do meu estudo com base nos resultados, eu vou inferir que as minhas conclusões, elas também dariam a mesma coisa se fosse no universo. Ou seja, pessoas que comem de 3 a 5 porções de peixes por dia, por semana, têm menores riscos de desenvolver doenças cardiovasculares. E aí a validade de um estudo de pesquisa, ele refere-se quão bem esses resultados estão expostos e representam de forma verdadeira para indivíduos externos ao estudo, ou seja, pessoas que não foram incluídas no estudo. E aí esse conceito ele vai se aplicar em todos os tipos de estudos que eu for realizar. E a validade de um estudo de pesquisa, ela inclui 2 fenômenos importantes de domínio, que é a validade interna e a validade externa. Desse modo, entende-se como validade interna a extensão em que os resultados observados
vão representar a verdade para a população sendo estudada e, portanto, não se deve haver erros metodológicos. Tem que se minimizar os erros. É por isso que hoje nós trabalhamos com limiar de intervalo de confiança de 95% de chance. Ou seja, 95% de chance dos meus resultados serem corretos. E aí sempre trabalhando com 5% de erro, que é o permitido, mas sempre com a meta de diminuir esses riscos. Dessa forma, a validade externa ela vai se referir à extensão em que os resultados de um estudo são aplicáveis aos pacientes em nossa prática diária, especialmente para a população que a amostra pretende representar. Ou seja, é uma generalização dos meus resultados do estudo. Aqui eu trago uma imagem que explica mais sobre a validade interna. Então, qual é o plano de estudo? Aqui eu tenho todos os 215 pacientes com história de doença coronariana atendidos no último ano do meu trabalho, ou seja, de 2020. E aí, quais são as variáveis pretendidas? Verificar o consumo autorrelatado de suplementos de óleo de peixe. Desse modo, como validade externa, eu preciso encontrar primeiro todos os meus achados no estudo. Vamos lá. As aferições realizadas foram resposta aos itens do questionamento sobre suplementos de óleo de peixe. Quantas pessoas responderam? 104 pacientes com diagnóstico de doença coronariana no último ano que aceitaram preencher esses resultados. E aí, os meus achados no estudo, eu tinha uma amostra de 215, porém só 104 pessoas participaram. Será que essas 104 pessoas trariam uma verdade para o meu universo? Será se as 104 pessoas que foram entrevistadas, elas trariam o mesmo resultado se eu fizesse com todas as 215? Então, para isso que existe um cálculo amostral. E aqui nós permitimos que deveria haver um erro, que era de 5%, mas ele foi bem maior. Ou seja, essa validade aqui interna está inconsistente. Portanto, eu não posso inferir como verdade do meu universo. Agora eu trago um exemplo de validade externa. População-alvo, pessoas com doença coronariana. Qual é o fenômeno que eu vou estudar? Proporção que tomam suplementos de óleo de peixe. As variáveis pretendidas. Consumo autorrelatado de suplementos de óleo de peixe. Qual é a amostra pretendida? Todos os pacientes com história de doença coronariana atendidos no ambulatório do último ano. Ou seja, se eu pegar todos os pacientes que foram atendidos, o valor que der, ele vai ser totalmente diferente ao meu universo, à minha verdade do meu estudo. Por quê? Porque o que eu encontrar lá, ele vai ser bem parecido ou praticamente igual ao que eu encontrar se eu fizer com todos os pacientes do mundo com doença coronariana. Ou seja, eu estou fazendo uma generalização de resultados. Portanto, de erros de pesquisa, primeiro nós precisamos compreender que nenhum estudo é livre de erros. E aí a meta da pesquisa científica é maximizar a validade das inferências sobre o que aconteceu na amostra de um estudo, de forma a concluir sobre a natureza da população. Existe o erro aleatório, e o erro aleatório ele consiste em um resultado errado devido ao acaso. E a técnica para diminuir esse erro é aumentar o tamanho da amostra. Vou dar aqui um exemplo. A minha amostra é 50 pessoas e eu tenho 75 pessoas como a população. A população seriam todo mundo, e aí todo mundo daria 75 pessoas, e a minha amostra seria 50 pessoas. E aí eu só pego 50 pessoas para fazer um questionário, que eu vou avaliar hoje e daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias eu liguei para 50 pessoas e uma não me atendeu. Eu não contava que ela não fosse me atender. Eu achei que todos iriam me atender.
Ou seja, eu já tenho um erro amostral aí que aconteceu sem eu prever. Então, o erro aleatório é aquele que acontece sem eu poder prever, tá certo? E tem-se o erro sistemático. E esse erro sistemático, ele é um erro devido a um viés de pesquisa. E aí, a técnica principal para diminuir isso é delinear o estudo de forma a reduzir a magnitude dos vários vieses. Ou seja, vou fazer uma pesquisa com pessoas que hoje têm 75 anos, mas a pesquisa era quando elas eram crianças. Então, tem um erro sistemático aí. Por quê? Porque eu tenho um viés recordatório. Será que essas pessoas vão relembrar quando elas tinham 10 a 15 anos? Ou seja, elas vão relembrar 60 anos atrás, tudo bem direitinho como aconteceu? Isso só é uma forma de erro. Nós iremos aprender um pouco mais sobre esses tipos de viés em cada tipo de estudo que nós iremos aprender neste curso. E aí, de forma mais factual, dentro do contexto da elaboração da questão de pesquisa, nós precisamos compreender que a questão de pesquisa ela vai ser a incerteza que o investigador quer resolver sobre alguma coisa na população ainda não solucionada, e aí eu vou aferir esses sujeitos para encontrar o resultado que eu quero responder. Então, enquanto pesquisador, eu preciso compreender que uma boa questão de pesquisa, ela parte do pressuposto de um investigador experiente, e aí as melhores questões de pesquisa, elas vão surgir sobre os achados e problemas que foi observado em estudos anteriores relacionados por nós pesquisadores, ou então de outros pesquisadores. O que eu quero falar com isso? Que eu realizei um estudo e aquele estudo ainda me trouxe uma lacuna que ainda não pôde ser respondida. E ali eu já tenho uma questão de pesquisa para realizar um novo estudo. E lendo a literatura, eu vou ter ainda mais chance de desenvolver uma questão, um problema de pesquisa mais real e factual que ainda não tinha percebido, mas conforme a literatura eu consigo relacionar. Ou seja, uma dica importantíssima é dominar a literatura. Dominar a literatura é um ingrediente necessário para uma boa questão de pesquisa. É uma busca ampla em toda a literatura que tem publicada, principalmente na área de estudo, como participar de congressos, estabelecer vínculos com especialistas da área, e a docência, a monitoria, a iniciação científica, ela é super importante porque durante a elaboração das aulas e discussão de alunos questionadores, você pode ter ainda mais ideias para gerir a sua questão de pesquisa. Então, o segredo sempre é não forçar. Se eu não conseguir visualizar claramente um problema, eu vou esperar até visualizar. E quando eu visualizar, aí eu vou começar a pensar, meu Deus, mas o que eu posso fazer enquanto pesquisador para resolver esse problema? E aí é só deixar a lente livre até que exista uma solução. É por isso que quando você já tiver sobrecarregado e achar que já não está mais fluindo dentro do contexto, você pegará, enquanto pesquisador, irá tomar uma xícara de café, irá sair, irá fazer alguma coisa que irá cortar esse ciclo de repetição até que você se inspire e dá um insight e surge uma ideia. Portanto, vamos treinar? Para a continuidade do curso, irá ter um quiz, onde você, aluno, irá responder e treinará todo o contexto do que foi aprendido até agora. Para tanto, pedimos que leiam a apostila e, junto disso, passe os slides estudando para realizar o quiz e objetivar a nota do módulo 1. Obrigado.